e nós precisamos levantar isso nessa comissão, que é uma comissão que vai tratar de liberdade religiosa. Pois não, doutor Uziel? Fazendo um comentário sobre especificamente a questão da presença de religiosos em terras indígenas ou comunidades tradicionais, quilombolas e ribeirinhos, há uma previsão no texto, nessa proposta do Estatuto, que visa exatamente, e isso é muito importante ser frisado, né, quando a gente faz a cobrança pública de certos setores da FUNAI, né, que nem todos estão alinhados a esse pensamento de que todos os religiosos devem sair de áreas tradicionais ou áreas indígenas. Existe um setor forte, dominante, comandado por um setor acadêmico da antropologia, principalmente estruturalistas, que pensam assim, mas nem todos na FUNAI se coadunam com esse pensamento. E no Estatuto, o que a gente estabelece como proposta para isso é simplesmente o cumprimento da Convenção 69 da OIT, que se tornou lei interna no nosso sistema através do Decreto 143 de 2002, que basicamente diz o quê? Que as comunidades elas devem ser consultadas previamente, né? Elas devem ser consultadas se eles querem ou não a presença de religiosos ou outras pessoas na sua comunidade. É claro que, e aí nós religiosos temos que reconhecer quando erramos historicamente nesse processo de presença em área indígena. É claro também que a missão institucional da FUNAI proteger as áreas indígenas, né? Não se pode usurpar a função dada pelo texto constitucional e infraconstitucional para a FUNAI. Agora, o que não se pode é estabelecer critérios que sejam declaradamente antirreligiosos e o não cumprimento da Convenção 169 da OIT. O texto do Estatuto diz claramente, né, para ser cumprida a Convenção 169, porque o Brasil é signatário dessa convenção, e que os critérios usados, e agora, por exemplo, a FUNAI está fazendo uma nova normatização sobre presença em área indígena, e, por exemplo, antes disso, eles criaram o critério de chamar os índios ou tribos isoladas e de recente contato. Tribos de recente contato são aquelas que já estão em contato há 50 anos, que tem toda a presença já não só de religiosos, mas de outras pessoas fora daquele contexto, mas não obstante isso, a FUNAI estabeleceu um critério sem muita lógica e muita fundamentação que se tratava de área de recente contato, e aí os missionários que estão lá há 100 anos deveriam sair, porque, enfim, um setor da antropologia ali diz que não pode estar presente. Então, esse tipo de arbitrariedade é que tem acontecido na prática, e a gente lamenta essa falta de diálogo com a FUNAI. Isso que o deputado Leonardo Quintão relata é verdade. Nós enviamos também, como Anajure, ofício para se reunir e tentar fazer a ponte como juristas para que os erros cometidos historicamente pelos religiosos sejam reparados, né, que haja um protocolo de presença em área indígena. Tudo isso é importante. Agora, o que não se pode é, no Estado Democrático de Direito, uma instituição ela se colocar numa posição que é contra a Constituição e contra a própria normatização do país em relação aos indígenas, né? E frise, né? Não é apenas uma luta pelo direito de liberdade religiosa dos religiosos que querem estar em área indígena. É principalmente o direito que o índio tem de permanecer ou mudar de religião, se assim o desejar. Isso é uma conquista da humanidade, né? E o chamado princípio da autodeterminação dos povos, que se aplica às comunidades indígenas, inclusive isso é muito forte na América Latina, deve dizer, então, às comunidades o que querem e o que não querem, e não a FUNAI. Porque isso estaria de encontro a toda essa principiologia jurídica hoje que entende que a comunidade indígena, as comunidades originárias, os povos originários, eles de fato têm. Então são questões a serem colocadas, inclusive, aqui num possível debate com a FUNAI. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu gostaria também de ainda... Pois não, deputado Flavinho. Ainda nessa linha aqui que nós estamos debatendo,